como ateu, como é que você pensa, então, essa questão cosmológica, existencial? O que você pensa sobre a origem da vida e a morte, cara? Perfeito. Eu já começo dizendo que, para mim, a matéria não é tudo, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que existem seres pessoais sobrenaturais, assim, sabe? Espíritos, não, nada disso. Eu estou dizendo que existem coisas que não são materiais. Por exemplo, a mente. Aí você vai dizer, mas a mente são impulsos elétricos no cérebro. Não, isso é o que dá as condições para a mente, mas a mente é outra coisa. Eu vejo que a mente é uma coisa imaterial, né, que sobrevém ao cérebro. Quando o cérebro deixar de ser, a mente também vai deixar de ser, eu penso assim. Se você é tipo emergentista, ela é uma emergência, ela é um subproduto da mente. Você não é um dualista. Não, eu sou um naturalista, de certa forma. Mas o meu naturalismo é amplo. Eu sou abundante com relação a substâncias, digamos assim. No sentido de que você, Matheus, não é o seu corpo. Tá? Você é uma pessoa. E a pessoa, o corpo faz parte, né, da sua pessoa, mas isso também não significa que você é uma alma imortal, não. Mas você é uma consciência, você é suas memórias, você é uma série de propriedades que estão aí arranjadas. Né? Quando você morre, por exemplo, você continua existindo. Você só perdeu a sua propriedade mais legal, né? Que era, por exemplo, estar vivo, enfim, consciente. Você perdeu as suas propriedades mais legais. A gente não pode chegar no seu corpo e, eu vou pegar a cabeça do Matheus, jogar futebol. Não, ainda é uma pessoa, sabe? Tem uma propriedade moral ali, sabe? Então eu sou abundante com propriedades, até propriedades imateriais. Até porque se a sua matéria fosse tudo, de 7 em 7 anos você não seria mais o mesmo, porque é o barco do tem uma metáfora disso, né? Do Teseu, do navio de Teseu, exatamente. Entendi. Assim como um criminoso que cometeu um assassinato 10 anos atrás, ele podia, no tribunal, 10 anos depois, falar: não, todas as células do meu corpo mudaram, não fui eu que assassinei aquele cara, sabe? O que ia acontecer? A gente ia aumentar a pena do cara, né? Então, de tanto que a gente acredita que ele ainda é o mesmo cara. Então, não pode ser só a matéria, né? Assim como, sei lá, as moléculas de Hitler, de repente, se rearranjaram nesse bloco de notas aqui. A gente não pode penalizar o bloco de notas pelos crimes do Hitler. Não faz sentido nenhum, né? Então, eu vejo dessa forma, que existem coisas materiais, que nesse sentido, sim, eu sou heraclítico, que eu penso na transformação, mas no lado imaterial, eu sou mais Parmênides, assim, uma coisa mais, sabe, até meio platônica, assim, de que existem as substâncias, sabe? Existem os universais, os tais dos universais, assim. Só que não existe um ser pessoal arranjando isso. Eu acredito no realismo moral, então, que existe certo e errado. Não que a gente acerte frequentemente o que é cada coisa, a gente erra muito, né? E, historicamente, o progresso eu vejo como mais a humanidade acertando mais progressivamente, né? Mas existem essas coisas, né? Tanto a moral quanto a mente, enfim, o eu, né? Que eu diria que é a pessoa, que é esse conjunto de propriedades que constituem você. Tudo isso existe, mas não tem um lugar, sabe? Eu ia te perguntar isso. Qual o critério que você utiliza para justificar essa sua crença? Porque, assim, eu já pensei bastante, confesso que não li, nem conheço os autores que defendem essa tese. Não sei nem se isso também é original seu, mas no sentido assim, quando eu penso que a consciência ela é eu chamo de consciência o pensamento, o que a gente chama de mente, né? Eu penso ela como algo que emerge da matéria e que realmente acho que para mim a razão e os sentimentos estão tudo a mesma coisa, assim, e são produtos de um fenômeno material
e ela emerge. Ela tanto emerge que ela se relaciona, né? A questão das pessoas que têm ansiedade, pessoas que o corpo muitas vezes demonstra um estado psíquico da pessoa, né? Então, eles estão conectados, mas como eu não consigo justificar uma base que sustenta essa relação de uma substância imaterial, que seja a mente, eu não consigo crer que seja isso, né? Todo respeito pela sua posição, mas eu queria entender como é que você justifica isso, cara. Porque se ela não está no lugar, está onde? Ela não precisa estar num lugar. É o tipo de coisa que não tem extensão como propriedade. Como os números, por exemplo. Onde é que estão os números? Nenhum lugar. Mas eles certamente existem, do meu ponto de vista. Eles não são representações da realidade? Forma que a gente conseguiu, pela abstração, criar produtos mentais que representam quantidades? Não, porque eu penso que não, porque eles fundamentam as ciências, e as ciências funcionam, né? Dão um resultado assim bem previsível e reproduzível. Então para mim eles existem. Tá. Mas assim, isso é um debate. Eu não estou falando que a minha posição é a palavra final nisso, né? Nem a minha. Tem um debate forte na filosofia sobre isso, né? Filósofos da ciência debatem sobre isso. Tá. Matemáticos debatem sobre isso. Então, mas eu sou inclinado a pensar que os números existem, assim como a moral existe, o eu existe, tudo existe, só que são coisas imateriais. São coisas que não têm extensão como propriedade. O realismo é parecido com o realismo platônico? Mas não tem demiurgo. Não tem Deus. Né? E também não tem as ideias. Eu acho que o Platão estava confuso com relação às ideias. E o Aristóteles mostrou bem isso, com um problema que ele chama de problema do terceiro homem. Né? De que, para ele, para o Platão, tem a ideia perfeita do homem, né, que fundamenta o homem material, concreto, do mundo dos sentidos, e a ideia perfeita do homem está no mundo das ideias. Mas espera aí, o que fundamenta a ideia perfeita do homem para ser um homem perfeito, sabe? Aí a gente pensa, outra ideia. Tá, mas o que fundamenta essa ideia? Outra ideia, outra ideia. Aí fica uma regressão infinita. E é isso que o Aristóteles demonstrou do problema do terceiro homem, né? Que um terceiro homem ia acabar com o sistema. Mas aí ele vem e diz, não, peraí, as substâncias estão aqui, não existe um mundo das ideias. Isso eu concordo com Aristóteles. Não tem um lugar onde as coisas imateriais estão. Elas são instanciadas pelas coisas materiais. Então, a essência, por exemplo, do Mateus só existe a partir do momento que você existe materialmente, para mim. Mas não significa que você se reduza ao seu eu material. E assim que eu respondo a sua questão da mente emergindo... Então você definiria que as abstrações conceituais nossas, elas são entes reais. Isso, exatamente.